Obrigado por ouvir e eu espero que o propósito se cumpra, que é de entender quem nós somos em Cristo e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Bem, imagine o seguinte, vou dar uma perspectiva para você se situar quem você é, para você se situar dentro da história. E quando a gente fala de história, existe uma história da redenção. Qualquer outra história que a gente fale a respeito é menor em relação à história da redenção. Por quê? Imagina só, hoje nós temos um universo que a gente considera enorme, não é verdade? Dizem que você tem que percorrer 13,8 bilhões de anos-luz para cruzar o universo inteiro. E o universo continua se expandindo. A gente pensa que esse universo é enorme, mas ele é um grão de areia comparado com Deus. Amém? Quando a gente canta quão grande é o nosso Deus, a gente canta não tendo a menor ideia do que a gente está falando. E nem dá para ter, porque no livro de Eclesiastes fala que Deus colocou o infinito no nosso coração para a gente passar a vida inteira sem entender a totalidade das obras dele. Mas você pode pensar no seguinte: na eternidade, antes de haver criação, o que havia? O que havia antes de haver criação? Deus. Porque tudo que foi criado veio de Deus. Então era ele antes da criação. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora Deus amou tanto esse filho que ele quis ter outros filhos semelhantes a ele. O apóstolo Paulo, lendo Isaías 46, ele entendeu que o propósito eterno de Deus é ter outros filhos como Jesus Cristo. Então, em Romanos 8:28, você lê que nós fomos predestinados para sermos conformados à imagem de Cristo. Esse é o propósito eterno de Deus. Eu estou fazendo um resumo do que está, como o pastor já falou, do que está no YouTube, já foi postado o link para vocês ouvirem. Eu espero que vocês se motivem a ouvir outra vez, porque eu já escutei muitas vezes e cada vez que eu escuto eu sou mais edificado nessa palavra. Então, o propósito eterno de Deus qual é? Que nós sejamos conformados à imagem de Cristo para que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Amém? Então, como Deus faz isso? Como Ele faz com que homens e mulheres que estão caídos, caímos todos em Adão. Romanos 5,12 fala que em Adão todos nós pecamos e todos morremos. Então, como que Deus faz isso de fazer essa gente caída se tornar semelhante a Cristo? Ser conformado à imagem de Cristo. O que é conformar, irmãos? Conformar é dar a mesma forma, tá certo? Com significa junto, formar é dar forma. Então, pensa num escultor trabalhando com ele tem o martelo e o cinzel, né? E ele vai... Eu falei certo, não? Acho que é martelo e cinzel mesmo. E ele vai escultar, por exemplo, pedra-sabão, né? Um escultor brasileiro que todos conhecemos, o Aleijadinho, né? Ele trabalhava com muita pedra-sabão e ia com o seu martelo, o seu cinzel, dando forma. Aquilo que tinha na mente dele, ele ia tirando o material da pedra e dando forma. O Espírito Santo usa a fé e a palavra como martelo e cinzel para ir esculpindo Cristo em nós. Gostaram da imagem? O Espírito Santo está esculpindo Cristo em nós. Ele está nos conformando à imagem de Cristo. Como que Deus faz isso? Já falei que ele usa a fé e a palavra. A palavra é dele e a fé é ele que dá. Não é isso que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos. Completem. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso vem de vocês. Isso não vem de vocês. É dom de Deus. Ele não vem das obras para que ninguém se glorie.
Então, Deus nos dá a fé, nós não temos condição de conceber e de crescer a fé em nós, senão que ela é vinda de Deus e que o Espírito Santo trabalha isso em nós. Amém? O que é fé? Fé é simplesmente crer. Dr. James Kennedy dizia que se a sua fé é simplesmente crer, então o diabo é um crente melhor do que você, porque ele crê e estremece. Então fé é mais do que crer. Quando a gente estuda o capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster, eles nos ensinam que fé, o primeiro elemento da fé é crer. O segundo elemento é você consentir que aquilo que você ouviu a respeito é verdade. No seu cérebro você analisa aquilo e você diz, isso é verdade. Mas isso não é fé salvadora, porque um ateu pode ler a Bíblia e falar, faz sentido, né? Homem pecador, está perdido, mandou Jesus, Jesus pagou pelos pecados dele, tirou a culpa, deu a justiça a eles, ótimo, bacana, faz sentido. Eu entendo e eu concordo com isso. Mas você crê nisso mesmo, você confia no Senhor Jesus para salvação da tua alma. Ah, não, isso aí é bom para outros, para mim eu não estou nem aí com isso não. Então, a verdadeira fé é como aquela história do homem que caminhava no arame, de um prédio para outro, e ele caminhava para lá e para cá, e o pessoal batia palma, né? Vocês creem que eu consigo passar com um carrinho de mão? Ei, né? E ele foi com o carrinho de mão. Aí, vocês creem que eu posso passar com um carrinho de mão com uma pessoa sentada nele? E tinha um cara que estava vibrando lá e pulando. Você consegue? Falou, você aí, sobe aqui, vem aqui no carrinho. Peraí, eu creio que você passa com uma pessoa, mas não eu. Então é o seguinte, a tua fé é o seguinte, você está no carrinho de mão? Não é? O Dr. Kennedy falava também, ele pegava uma cadeira, colocava uma cadeira assim e falava, você crê que isso aqui é uma cadeira? Aí você olha, examina direitinho e fala, isso aqui parece uma cadeira. Você crê que ela sustenta o seu peso? Examina a cadeira direitinho e fala, sustenta o seu peso. Agora eu pergunto, você está sentado nessa cadeira? Não, não está. Então a fé é você estar sentado na cadeira, você está no carrinho de mão, é você crer que Jesus salva você. Não simplesmente que ele tem poder de salvar. Agora, quando você crê, você responde. A fé não é simplesmente crer intelectualmente, não é só crer mentalmente, mas existe uma resposta à fé, porque a gente vive de acordo com aquilo que a gente crê. Não é? Eu dei um exemplo em um dos três seminários que está lá, por exemplo, se você está num avião e uma pessoa resolve abrir a porta do avião e te jogar para fora do avião, você não vai bater as asas e sair voando. Não é? Porque você não é um pássaro. Porque a gente faz aquilo que a gente é. Então nós estamos fazendo esse seminário de adoração para a gente entender quem a gente é em Cristo, porque se a gente não entende quem a gente é em Cristo, a gente nem adora a Deus da maneira que a gente deve. Tá? Porque adorar a Deus não é de qualquer jeito. A gente vê exemplos na Bíblia de homens que, Nadab e Abiú, por exemplo, dois sacerdotes que Deus estabeleceu como eles deveriam trazer as suas tochas diante do Senhor para adoração, e eles ficaram bêbados e que apagou o fogo aqui, vamos acender um fogo nosso aqui, e levaram diante do Senhor. Eles foram fulminados diante do Senhor porque levaram fogo estranho na presença do Senhor. Então a adoração, dentro do contexto da fé reformada, a gente adora de acordo com o que Deus requer, de acordo com o que ele estabelece na sua palavra. Em outros contextos, por exemplo, no contexto luterano, eles creem que aquilo que Deus não proíbe pode ser usado na adoração. Imagina, cada coisa absurda que pode acontecer, que não está proibido na Bíblia, então pode ser usado em adoração. Mas nós cremos que nós adoramos a Deus da maneira que ele requer, da maneira que ele estabeleceu. Amém? Estão comigo? Então, o que é adorar? Nós estamos falando de adoração. O que é adorar? Vocês ouviram
vocês que ouviram o seminário, vocês entendem de lá que a adoração tem duas possibilidades. Tem a primeira palavra, que significa em hebraico servir, e também em grego, servir é você viver para fazer aquilo que agrada a alguém. Por exemplo, na antiguidade, se você vivia num reino e o rei requeria de você que você plantasse azeitonas, por exemplo, você plantava azeitona, você não plantava o trigo que você queria, por exemplo. Então, servir é fazer a vontade daquele a quem você serve. Nós temos, nos evangelhos, e no livro de Hebreus também, nós temos referências de que Jesus existe e vive para fazer a vontade de Deus. Deus nos conforma a imagem de Cristo através de enviar Jesus. Ele obedece 100%, perfeita obediência, e ele é crucificado. Deus fez aquele que nunca conheceu pecado, ele fez pecado em nosso lugar, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Então, Jesus obedeceu em tudo, perfeita obediência. Ele disse para os seus ouvintes uma vez que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, e esses escribas e fariseus, eles diziam que eles eram perfeitos, irrepreensíveis. Você vê o apóstolo Paulo falando que, quanto à justiça que há na lei, ele era o quê? Irrepreensível. Mas essa justiça dele é uma justiça que é trapos imundos diante de Deus. Não serve. Totalmente desqualificada. A única justiça que serve diante de Deus é a justiça de Jesus. E como Deus nos dá a justiça de Jesus? Veja, você deve ter ouvido, né, no seminário, que a gente fala de Ezequiel 36, onde Deus fala que eu aspergirei água pura sobre vocês, colocarei em vocês o meu espírito. Ele asperge água pura para lavar de todos os pecados. Ele coloca o espírito dele em nós, e ele nos dá um novo espírito, ele tira um coração de pedra e dá um coração sensível à vontade dele, um coração que é disposto, bem disposto a fazer a vontade de Deus. Isso é o novo nascimento. O novo nascimento, que é uma obra de Deus, que Deus dá a nós. Há denominações, há partes de denominações evangélicas que creem que primeiro você crê e aí Deus te dá o novo nascimento. Mas Jesus falou para Nicodemos que é bem ao contrário. Ele falou que quem não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro o Espírito Santo te dá o novo nascimento, Deus te dá a fé, te dá arrependimento, te dá capacidade de arrependimento, o coração sensível para você crer em Deus, ver que Deus é santo e que Ele requer de justiça de você e você se arrepender. Você se lembra no domingo antepassado que o pastor Tiago estava falando aqui e Johanna fez uma pergunta. Ela falou, qual a evidência do novo nascimento? Não foi, Johanna? Qual a evidência do novo nascimento? E eu, assim, meio de enxerido, eu pedi para contribuir um pouquinho. Eu falei que evidências do novo nascimento são arrependimento e fé. Não é verdade? Porque a gente não tem condições de se arrepender e de ter fé se não for dado por Deus. Mas tem um terceiro componente que é a evidência do nosso novo nascimento, é o temor filial. Já ouviram essa expressão? Temor a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Tá? Nós já fomos justificados, perdoados, justificados, nós não precisamos ter medo de Deus. Mas o temor filial é o temor que Jesus tem em relação ao Pai. Quando a gente fala em temor, a gente pensa em reverência, honra, respeito, não é? A Deus. Reverência, honra e respeito, não é? Mas o temor filial, ele vai além disso, porque o temor filial é quando você tem o grande prazer da sua vida, ouça bem, quando o grande prazer da sua vida é você reverenciar, honrar, obedecer a Deus.
Por quê? Porque Jesus é assim. O grande prazer... Você lembra quando ele estava falando com a mulher samaritana, em João capítulo 4? Que os discípulos foram na cidade comprar comida e ele estava lá conversando com a mulher samaritana. Quando eles voltaram, eles falaram: mestre, come. Ele falou: eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. Ih, rapaz, a gente demorou demais lá, hein? Ó, alguém já trouxe comida para ele. Ele falou: não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. O que é a comida para você, irmão? A comida não é aquilo que te sustenta vivo? Se você parar de comer, o que acontece? Perde um pouquinho de peso, né? Como eu estou precisando. Se parar de comer, morre. Comida é o que sustenta a nossa vida. Jesus vive para fazer a vontade do Pai. Agora, Deus, Ele nos uniu a Cristo. Em 1 Coríntios 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. E em Efésios 2, ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus nos achou ali mortos nos nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, né? Porque você está respirando, seu coração está batendo, mas está morto espiritualmente. Deus te une a Cristo, Deus nos une a Cristo, e como Cristo é a vida, Ele nos dá esse dom da vida imediatamente. Não é? Você se lembra do seminário que eu falei de bios e de zoe, duas palavras gregas? Bios significa o quê? As funções do seu corpo é aquilo que você faz. Isso é bios. Zoe é o poder de estar vivo. Esse poder a gente tem pelo Espírito Santo aplicando Cristo à nossa vida, as obras de Cristo. Estou indo muito rápido? Está dando para acompanhar? Eu estou falando assim, mas vocês vão ter espaço para perguntas, né? Já estou concluindo aqui. Eu vou só explicar para vocês a diferença entre vida de adoração e serviço de adoração, culto de adoração. Então, a primeira palavra que eu falei, que dá o nome ao avô de Davi, chamado Obed, é um verbo oved em hebraico, ele está... Além do seminário, você pode ler esse livro aqui, ó. É de um amigo meu que vocês não conhecem. Chama O que Você Faz no Domingo. O nome dele está aqui em cima, chama Sammy Anderson, não sei se vocês conhecem. Muito bom, você pode ler nesse livro, você vai aprender coisas além do que a gente tem no seminário. Mas eu li. Já li com bastante atenção e foi muito bom. Irmão, se você for numa corte, está lá um cara sendo julgado. Aí suponhamos que o juiz leu a sentença dele, é uma sentença de morte. Aí você está lá na corte, você fala: senhor juiz, com licença, eu posso tomar a pena de morte no lugar dele? Fulano? O que o juiz vai falar para você? Falar: não. Porque você não é ele e você não cometeu o crime. Mas espera aí, então como que Deus colocou os meus pecados em Jesus e ele acabou sendo executado na cruz do nosso lugar? Porque nós somos um com Ele. Jesus nunca pecou. Então por que Ele iria morrer na cruz carregando o pecado? Porque Ele tomou o nosso pecado como se fosse dele, porque nós somos um com Ele. E o apóstolo Paulo vai mais, em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios 5, 21, ele fala que para que Deus fez aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado em nosso lugar. Ele pôs o nosso pecado em Jesus. Jesus levou o nosso pecado como se fosse dele. Para quê? Para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Então, no nosso novo nascimento, Deus nos purifica dos nossos pecados, porque Ele foi lá no nosso arquivo, recortou os nossos pecados e pôs no arquivo de Jesus. Ele foi no arquivo de Jesus, dos atos de justiça de Jesus, Ele recortou e pôs no nosso arquivo. Hoje Deus olha para o nosso prontuário, para o nosso histórico, e Ele fala: justificado, com a perfeita justiça de Jesus Cristo. Mas não é só isso, nós precisamos andar com essa perfeita justiça. Nós precisamos viver com essa perfeita justiça. Então, o que Deus faz? Ele coloca o Espírito Santo na nossa vida para que o Espírito Santo vá nos conformando à imagem de Cristo.
Não é? A gente chama isso de santificação, mas às vezes você pode pensar, santificação, eu sei, Deus tem os atributos lá, ele é santo. Mas a imagem de Cristo não é só a santidade dele. Porque além de ser santo, ele é bom, ele é justo, ele é puro, ele é sábio. Né? Gálatas 5, 22 e 23 tem o fruto do Espírito Santo, né? 9 coisas listadas lá. Aquilo lá são atributos de Deus que o Espírito Santo vive em nós. Então, quando você vem adorar a Deus, espera um pouquinho. Primeira parte sobre adoração, sobre o verbo oved, é a gente viver para fazer a vontade de Deus. Prioridade absoluta de vida, fazer a vontade de Deus. Sobre todas as coisas. A minha vontade às vezes não importa. O que importa é a vontade de Deus. Hedonismo é uma corrente filosófica que ensina que nós vivemos para ser felizes. Por isso a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa que o objetivo da vida é ser feliz. Isso é hedonismo. Cristianismo é a minha vida é fazer a vontade do Pai. Não interessa se eu estou feliz ou não. Porque eu tenho alegria celestial quando eu faço a vontade do Pai. E lembra do temor filial? O temor filial é o maior prazer da sua vida, o maior deleite da sua vida é fazer a vontade do Pai. Por isso que os irmãos no primeiro século, e muitos irmãos nos nossos dias, são assassinados, queimados vivos, muitos sofrem estupro, sofrem muito tipo de violência por causa do nome de Jesus. Porque existe alegria celestial quando a gente vive para fazer a vontade do Pai, em vez de viver para a nossa felicidade. Felicidade satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa. Me entendam bem, tá? Então, a outra palavra que existe os termos em grego e hebraico, a gente tira da Bíblia, não preciso ficar falando as palavras aqui, mas eles significam você se prostrar. A gente se lembra assim, os muçulmanos se prostram, né? Eles põem o joelho no chão, põem a mão no chão, põem a cara no chão, e eles fazem a oração deles desse jeito. Só que para nós, irmão, a gente não precisa fazer isso aqui. A gente tem em Apocalipse 4 também, que os anciãos fazem isso, né? Eles lançam as suas coroas diante do trono e eles se prostram diante do Senhor. O verdadeiro prostrar, irmãos, quando a gente vem aqui para adorar, é prostrar o coração. Não o coração que bombeia sangue, mas o coração que são os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, esperanças. Isso é o nosso coração que a Bíblia fala. Então, a nossa verdadeira adoração é esvaziar o nosso coração. O que é lançar as coroas diante do trono? A coroa representa o que um rei é, o poder dele, e tudo que ele é está representado na coroa dele. Quando ele lança a coroa dele, ele está se esvaziando. Então, quando nós vamos adorar a Deus, nós lançamos tudo que nós somos aos pés da cruz de Cristo. Nos esvaziamos. Nos esvaziamos através da confissão dos nossos pecados. Primeiramente. Porque no capítulo 1 de Isaías, ele fala que ele não suporta o pecado com ajuntamento solene. No culto solene a Deus, a gente precisa vir com nossos pecados confessados. A gente precisa confessar os nossos pecados, a gente precisa confessar quem é o Senhor na nossa vida. Confissão, um item muito importante, porque nós viemos para adorar o Senhor, para apresentar o nosso agradecimento e, principalmente, irmãos, para ser conformados à imagem de Cristo. Esse é o objetivo do culto de adoração. Porque a gente fala assim, não, o nosso culto é para dar glória a Deus, né? Eu cresci numa denominação que entende que dar glória a Deus é gritar glória a Deus dentro do culto. Deus já tem toda a glória. A nossa confissão de fé diz que Deus já tem toda a glória possível. Não é possível que um ser humano adicione glória alguma a ele, porque ele já tem toda a glória possível. Então, o que a Bíblia quer dizer quando ela fala dar glória a Deus? Em diversas passagens da Escritura fala para dar glória a Deus. O que é dar glória a Deus? O Espírito Santo manifesta os atributos de Deus na nossa vida e nós proclamamos ao mundo quem é Deus. Os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, gente que a gente encontra na rua, os irmãos, a gente anuncia, a gente proclama quem é Deus.
a sua santidade, o seu amor, a sua sabedoria, a sua justiça, todos os atributos comunicáveis de Deus, aqueles que Ele passa para nós, nós mostramos isso. Vou fechar dizendo o seguinte para vocês. Na antiguidade, os reis colocavam imagens dele nos lugares do domínio deles para que as pessoas soubessem quem é o soberano naquele lugar e temessem. Não sei se vocês lembram quando os Estados Unidos tomou no Iraque, amarrou a mão do Saddam Hussein, tinha um Saddam Hussein assim, eles amarraram uma corrente, um tanque e foram puxando assim, ele foi tum. Cara, vocês lembram dessa imagem? Para mim foi muito ilustrativo, porque Moisés, ele chegou... Rapaz, o faraó coloca as imagens dele em todo lugar para dizer que ele é o Deus. Ele diz que ele é o soberano. Ele diz que ele é o filho do Deus Sol e que ele que diz a vontade do Deus Sol para a gente. Mas o Sol não é Deus. O Sol é uma estrela criada, né? Os astrônomos chamam o Sol de uma estrela anã, porque existem estrelas que são 5 milhões de vezes maior do que o Sol. E o Sol é 1000 vezes maior do que a Terra. Só para ver o quanto que a gente é grande perto do Senhor, né? Entre aspas. Então, meus irmãos, Deus nos coloca em todos os lugares do seu domínio para que as pessoas olhem para a gente e saibam quem é o soberano. Conheçam Jesus. Conheçam o Criador e sustentador de todas as coisas. No nosso culto, nós precisamos nos esvaziar o nosso coração para que o Espírito Santo possa nos encher de Cristo. Porque em 2 Crônicas 16:9, diz que quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? E em João 4, quando Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele falou que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, o Pai procura. Os olhos dele percorrem a terra, ele procura. Né? O verbo que ele usa lá, dizendo que procura verdadeiros adoradores, ele pode ser traduzido também como deseja. O Pai deseja verdadeiros adoradores. Jesus é o verdadeiro adorador. Por isso que nós devemos trabalhar com o Espírito Santo, usando a palavra. Qual é o centro do culto? É a pregação da palavra. A palavra é um meio da graça que Deus usa para nos conformar à imagem de Cristo. É estudar a palavra, obedecer a palavra, aplicar a palavra na nossa vida. Estudar, meditar, obedecer, aplicar na nossa vida. Meio da graça. Oração e jejum. O jejum tem sido esquecido nos nossos dias, né? A gente não fala muito em jejum, a gente fala em comida. Mas em jejum a gente não fala. O jejum é uma arma poderosa para a gente trabalhar, para mortificar a natureza pecaminosa. E para crescer, para ser conformado à imagem de Cristo. O culto de adoração, ele contém esses outros. Ele contém a oração, ele contém a palavra, contém os sacramentos, a ceia do Senhor, batismo, contém outras coisas que são ordenadas para a gente no culto do Senhor. O culto é o mais completo dos meios da graça para Deus nos conformar à imagem de Cristo. Então, quando você vem aqui ao culto ao Senhor, você vem com o coração cheio de expectativa. Você confessa os seus pecados, confessa quem é Jesus na sua vida e vem preparado para a palavra de Deus te transformar, porque você precisa sair daqui transformado. Se você entrar igual você saiu, o culto não foi efetivo para você. Porque o culto manifesta e proclama a glória de Deus, mas o culto também nos transforma para sermos semelhantes a Jesus. Amém? Chega, perguntas. Orientá-nos. Meus irmãos, quero agradecer muito. Fica aqui, pastor Silas, que vai responder as perguntas. Quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Silas, esse cuidado que ele tem tido de fazer com que a adoração passe a nossa vida, né? Nossa vida. Ele falou desse livro aqui, que vocês não conhecem o autor, e esse autor trabalha no capítulo 1, né, pastor Silas? Eu só queria ler, capítulo 1 de Isaías, diz assim, olha: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor, vós povo de Gomorra.
De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Veja, Deus está questionando. Que me serve? Deixa eu pegar meu braço aqui. Meu braço se encurtou. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais selvagens, cevados, e não agrado do sangue de novilhos, e nem de cordeiros, nem de bode. Quem tinha autorizado, quem tinha mandado fazer isso, era o próprio Deus, que disse que agora não está se agradando. Quanto vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Veja, é Deus que tinha mandado eles virem adorar e pisar no átrio dele. Agora Deus está dizendo, quando vocês vêm, quem foi que mandou vocês virem? Porque, aí vem a razão, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações. Eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Talvez essa frase resume bem a preocupação do pastor Silas e a nossa. Veja, Deus não suporta iniquidade associada a ajuntamento solene. Quando vocês vêm para cá, eu escondo de vocês o rosto, escondo de vós. Sim, quando multiplicar as vossas orações, eu não as ouço, porque a vossa mão está cheia de sangue, cheia de pecado. É isso que a gente está resumindo, é isso, né, pastor Silas? Vida precede adoração, adoração influencia na vida, né? Perguntas para o pastor Silas. Eu estou aqui só para dar apoio para ele. Diga lá. Perguntas, considerações, colocações, dúvidas? Pode perguntar sobre o gramado. É. Ok, vamos lá, minha irmã. Eu sempre falo assim, podemos dizer que Jesus venceu a morte, mas não a injustiça. Não é injustiça? Em que sentido a injustiça, irmã? Né? A injustiça, ainda há injustiça no mundo, porque o diabo ainda está solto, né? Mas ele vai ser preso, e a ação dele vai terminar, né? Quando a Bíblia fala de ser destruído, às vezes não é aniquilação, não é assim, acabar com ele não existir mais. Mas ele vai estar preso, limitado, e não vai poder mais agir sobre a criação de Deus. A injustiça ainda existe porque o grande enganador ainda está solto. E quando Deus nos salvou, que Ele nos deu o novo nascimento, Ele não tirou de nós a natureza pecaminosa. Então você vê, por isso que você vê nós como crentes ainda, de vez em quando a gente peca por acidente, né? A gente não fica planejando pecar, mas às vezes acontece. E o que a gente precisa fazer quando a gente peca é confessar o pecado e abandonar o pecado, né? Mas a injustiça ainda existe, mas Deus vai acabar com a injustiça na criação. Agora, nós somos declarados justos diante de Deus porque Ele nos imputou. Conhece o verbo imputar? O verbo amputar todo mundo conhece, né? Quando tira uma parte do corpo. Imputar é quando Ele põe na gente. Ele pôs na gente a justiça de Jesus Cristo. Não é que Ele deu uma injeção de justiça em nós. Ele nos atribuiu a nós e Ele está trabalhando essa justiça com o Espírito Santo agindo na nossa vida. Não sei se eu respondi a pergunta, irmã. Mais perguntas? Tudo bom? Manda, Clay. Bom, na verdade, não é uma pergunta. Enquanto o senhor estava falando, as suas palavras elas foram entrando dentro de mim e me trouxe uma convicção diferente do que é a fé. Amém. Porque eu entendi que a fé é trazer à vida aquilo que para o mundo está morto. E eu lembrei de algo que eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos e eu não conhecia ele. Só que todo mundo falava que ele era muito brincalhão. E através da leitura que eu fiz das pessoas, eu sempre falava para o meu pai, olha, meu pai era assim, assim, assado. E eles acreditavam porque eu sou brincalhão. E o meu irmão é brincalhão. E a minha irmã é a única mulher da face da terra
que eu trato ela igual homem e ela não tá nem aí. Zoa ela não liga. E eu entendi que quando a gente traz a face de Jesus para a nossa vida e a pessoa vê que aquilo faz sentido, a pessoa começa a acreditar em Jesus. Porque é através da nossa fé e daquilo que a pessoa está enxergando. Então, essa percepção, eu tive isso quando eu vi uma pessoa, eu não era, já fui ateu já, e essa pessoa, ela falava desse Jesus. E eu senti uma paz enorme vindo dessa pessoa. E eu quis experimentar e conhecer Jesus através da paz que ela estava emitindo. Só que eu não sabia quem era Jesus direito. E aquela pessoa, ela trouxe a vida de Jesus, que para o mundo está morto, ela trouxe a vida. E eu via isso. E quando a minha irmã ela se converteu, ela foi num retiro, e diz ela assim que quando ela estava entrando no ônibus, uma voz disse assim com ela: olha, você quer ter a vida que o Cleito tem? O Cleito está com dificuldade, passando dificuldade. E a minha irmã, ela estava financeiramente melhor. E aí diz ela assim que eu ouvi uma voz falando assim: mas você quer ter a paz que ele tem? E aí ela subiu. E graças a Deus ela se converteu, batizou. Então isso, quando ela se batizou, eu vi que nada financeiro desse mundo seria maior que aquilo. Tanto que depois disso eu fiquei muito desgrudado aos bens materiais. Muito bom, Cleiton. Lembra do que eu falei aqui, que os reis na antiguidade colocavam a imagem deles para o pessoal saber quem é soberano, e que Deus nos colocou nos lugares do seu domínio para manifestar? É isso que está acontecendo. A fé é a gente manifestar a verdade de Cristo em nós. A gente manifesta às pessoas e eles veem Cristo em nós. E o Senhor usa isso para conversão de outras pessoas. Glória a Deus, amém. Obrigado. Ô, meu irmão. Benção, obrigado você. Gustavo, manda aí. Já falou que a parte da adoração, o culto, ele traz uma certa completude na parte da adoração, né? Nesse sentido, que não tem o jejum ali no culto, mas tem a parte de uma completude da adoração. Eu queria que o senhor desse uma pincelada nesse sentido, na parte litúrgica, adoração, contrição, louvor, no sentido comentasse a respeito de como a pessoa chega, quais as intenções litúrgicas na adoração. Eu vou falar, mas eu vou dar oportunidade ao pastor Sami também, que eu acho que ele vai querer falar dessa parte também. Nós temos conversado bastante sobre isso, né? A liturgia do nosso culto ao Senhor, ele é estabelecido na Bíblia, né? O Senhor estabelece o que ele quer para a adoração dele. Então, a confissão de fé fala que a gente não pode adorar a Deus segundo ideias humanas e nem invenções do diabo. Né? Porque tem gente que adora o Senhor, tem gente que vai lá no candomblé, faz coisas lá e vem para a igreja e quer fazer igual, né? Invenções do diabo dentro da igreja. Não é? Você já viu o neguinho dando uns corrupios, fazendo umas coisas dentro do culto? Né? O cara veio do candomblé e quer fazer igual dentro da igreja do Senhor. Na igreja do Senhor Jesus, ele estabelece como ele quer ser adorado. Eu tive um amigo, pastor, ele falou do irmão dele que chegou para pastorear em uma cidade, e tinha uma irmã que fazia as tortas de morango mais deliciosas que você pode imaginar. E todo domingo ela trazia uma torta de morango diferente para o pastor. E foi indo, aquele pastor teve que dizer para a irmã: olha, irmã, me perdoe, não se sinta ofendida, mas eu não gosto de torta de morango. Mas o senhor não comeu nenhuma, pastor, me perdoa, irmã, não comi. Então, nós não podemos trazer torta de morango para Deus que ele não gosta, né? Para não falar de trapos imundos e outras coisas que eu não vou falar agora, porque a gente vai almoçar logo depois. Né? Mas o culto ao Senhor, primeiro, é estabelecido por ele, e segundo, a gente tem que ter uma atitude para o culto poder ser efetivo na nossa vida. Porque se eu venho aqui, eu posso vir aqui, sentar, cantar, acompanhar as orações, ouvir a palavra e ir embora, e não aconteceu nada comigo. Eu dou o exemplo da ceia do Senhor. Muitos anos, irmãos, eu nasci e cresci na igreja, mas eu tomava a ceia do Senhor sem ter entendimento. A ceia do Senhor, veja, o Senhor Jesus falou para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra da minha boca. Quando a gente participa aqui,
A gente não acredita, como os católicos acreditam, que aquilo lá se torna verdadeiro corpo e sangue de Jesus, né? Por isso os cristãos foram chamados de canibais em uma certa parte da história, porque diziam que comiam o corpo de Jesus literalmente, né? E nem que o corpo de Jesus verdadeiro vem e fica debaixo dos elementos, como Martinho Lutero cria, né? A gente, reformados, com a ideia que Calvino nos ensinou, é que existe a presença espiritual do Senhor. Então, a gente precisa ter a consciência. Eu gosto demais, quando eu tenho a oportunidade de ministrar a ceia do Senhor, de eu pregar antes, eu pregar em João 6. Porque em João 6, Jesus fala sobre comer o verdadeiro pão do céu, que é o corpo dele. Mas o que é? É o que a gente está comendo? Não é o que a gente está comendo. É a fé que está sendo alimentada. Irmãos, a gente precisa entender bem, aquele capítulo 14 da Confissão de Fé é maravilhoso. A gente precisa comer aquilo, digerir bastante, porque ele ensina muito sobre a fé. A fé é o que o Espírito Santo usa para nos conformar à imagem de Cristo. Então, se eu venho aqui e pela fé eu não estou crendo que a palavra que vai ser falada vai transformar o meu coração para eu ser mais como Jesus, eu estou perdendo meu tempo. Aliás, tempo a gente não perde, né? Porque tempo não existe. O tempo é uma medida da vida. Quando você fala, perdi 2 horas naquela fila, você não perdeu 2 horas, você perdeu vida. A medida da vida que você perdeu é 2 horas, percebe? Então a gente precisa ter essa consciência, porque a liturgia, Gustavo, a nossa liturgia, ela contém orações de confissão, oração de agradecimento, oração de súplica, qual que é a outra mesmo? Confissão, eu uso o acróstico CASA. O CASA é confissão, adoração, súplica e agradecimento. Então, existem essas orações no culto. Hoje o Belo estava orando aqui, eu estava ali ligado com a oração dele aqui. Assim, Senhor, é isso aqui que o Belo está falando, esse aqui sou eu. Vai transformando o meu coração aqui. Porque é um exercício de fé que a gente, durante a pregação, o pastor está falando, eu fico assim, como é que o senhor vai usar isso aqui para transformar o meu coração? Isso que o senhor falou. Ele falou, os discípulos lembraram que o Senhor tinha falado. Senhor, me ajuda a lembrar o que o Senhor já me falou. Me transforma para eu ter memória boa, para eu lembrar das coisas que o Senhor falou. Então você vai absorvendo a pregação, as orações, mesmo nos louvores. Nós cantamos louvores aqui que tem letras maravilhosas hoje. Vocês perceberam? Perceberam que os louvores são orações que a gente faz? Às vezes são orações porque a gente está falando com Deus, às vezes a gente está falando com a igreja, às vezes Deus está falando com a gente, mas são orações que nós cantamos. Então, assim, a gente usa o culto, a gente está atento com o Espírito Santo, a hora que a palavra é falada, a hora que cantamos, a hora que oramos, a hora que participamos da ceia do Senhor, a gente está ligado com o Espírito Santo. Espírito, como que você está transformando o meu coração aqui? Você, né? Falando você para o Espírito Santo. Como que o Senhor está transformando o meu coração para ser mais semelhante a Jesus Cristo aqui? Poderia falar muito mais, mas eu quero deixar o pastor falar. Não, tá ótimo. É só para a gente entender o seguinte, a gente depois vai aprofundar questões litúrgicas, Gustavo, mas Gustavo e os irmãos, a gente tem que pensar em 2 coisas no culto. Existem princípios que regulam o culto, talvez é isso que a gente está trabalhando mais hoje com o pastor Silas, a forma como a gente vem. Nós, o adorador, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente está preocupado que o nosso culto seja sempre em espírito e em verdade. Mais do que divisões da nossa liturgia. Claro, as divisões da nossa liturgia devem favorecer que o adorador entenda o que está acontecendo, porque a gente entende que o culto é um diálogo entre Deus e os homens. A gente entende que Deus fala e a gente responde, né? A gente tenta manter esse diálogo na nossa liturgia. Leitura, oração, né, e cântico. Então a gente às vezes ora, lê, o Senhor fala com a gente responde com cântico e a gente vai fazendo essa dinâmica. Mais do que propriamente os elementos de culto, a gente está preocupado com os princípios. O culto, teoricamente, ele tem que ser simples, ele não pode ser um grande show, um grande espetáculo, ele não foi posto para ser isso. Porque quando em Êxodo capítulo 20, o Senhor mandou
levantar altar na lei de Êxodo, ele diz: faça de pedras não polidas, pedras brutas. O que é que significa isso, o altar dele? 12 pedras, ou seja, é o povo de Deus, é adoração coletiva, 12 representava as 12 tribos, e pedra bruta sem você burilar, sem você mexer nas pedras. Por quê? Porque no meu culto você não põe a mão, eu que digo como é que eu quero. Então o Senhor sempre mostrou que o culto é muito simples, um culto tem que ser reverente, a gente não pode aqui não pode ser um encontro de entretenimento. A gente não pode vir aqui para se encontrar, porque a gente vai trocar uma ideia depois no café, e eu estou com saudade de vocês, para a gente trocar aquela ideia. Né? Depois a gente vai trocar contato de telefone para o trabalho. Né? Então isso aí vai virando um clube social. A gente tem que entender que há uma reverência pedida no culto. Então o culto é simples, o culto é reverente. E tinha um terceiro elemento que eu estou me esquecendo aqui, mas vou falar desse autor aqui. Estava aqui na minha frente, tem 3 elementos, tem 3 princípios: culto reverente, culto simples e teocêntrico, né? Se um dia acabar um culto e alguém dentre nós, inclusive o pastor, for a pessoa que foi exaltada, ou foi a pessoa que foi mais aplaudida ou mais vista, erramos no culto. Erramos no culto. Erramos. É ele. É para ele. É para a glória dele. Não é para mim. Às vezes, a igreja não está de conformidade como a gente gosta. E eu sei disso. Liturgia da gente, a gente vai precisar amadurecer algumas coisas. A música da gente, você sabe, quem estava aqui... Hoje a gente tem gente que pode reclamar da nossa música, e eu sou um crítico junto com Silas, com Emerson, a gente está tentando consertar isso. Mas quem estava aqui no começo, meu amigo, sabe o que eu estou dizendo. E então a gente tinha ojeriza de algumas coisas que acontecia, mas era o que dava para fazer. Agora veja, tem que me agradar? Tem que agradar vocês? Tem que agradar ao pastor? Tem que agradar a um grupo da igreja que gosta de um louvor mais assim? Ou um grupo da igreja que gosta talvez de colocar uma confissão, oração de confissão no meio dos louvores? Não tem que ser como Deus requer. O único que tem que ser aqui pensado e ser adorado é como Deus requer. Agora, eu também acredito que a liturgia não pode dificultar a adoração comunitária. Quando a liturgia é um empecilho para a adoração comunitária, a gente tem que rever o que está na liturgia. Entendeu? Então eu sou muito aberto também a mudanças. Não sou fechado, não acho que tem... Eu acho que as escrituras, por isso que a gente trata, entendeu, Gustavo? Mais com princípio do que com ordem litúrgica. Você não tem uma ordem litúrgica estabelecida nas escrituras. Quero que alguém me prove isso. O Silas está falando aqui, oração disso, oração daquilo. Tá, agora onde é que coloca essas orações? Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso? É o bom senso da liderança da igreja, entendendo o que vai facilitar o povo a adoração, e o entendimento desse diálogo ficar mais claro. Por isso que a gente opta aqui com a liturgia mais enxuta e mais tempo para a exposição bíblica, para que a gente possa atingir o objetivo, que é Deus falar à sua igreja e a gente responder a esse chamado com louvores, com adoração. Então, assim, sempre há espaço para melhora, sempre há espaço para mudança, mas sempre respeitando esses princípios de um culto simples, de um culto congregacional, de um culto reverente, de alguma coisa que a gente faça que realmente venha para ser o Deus exaltado e não a gente. Né? Então é só essa palavra. Agora, claro que a gente vai depois aprofundar mais isso, Gustavo e os irmãos. Aí, mas, né, com o passar do tempo, a gente pode ir falando. A gente está preocupado mais agora com o coração de vocês, mais do que a forma. O que a gente separou essa aula para que vocês entendam o seguinte: não adianta vir aqui de qualquer jeito. Esse é o nosso ponto. Agora, como a forma vai ser, a gente vai melhorar, vai ajustando, vai melhorando, vai testando uma coisa aqui, outra ali, entendeu? Mas o que importa é que a gente vem com espírito de adorador e não com espírito, por exemplo, de que eu vou passar um tempo lá, que vai ser um convívio social legal, né? Ou com espírito crítico, muito exacerbado. Claro, visão crítica, por favor, tragam alguém, um professor meu, de mestrado, o doutor Hermes, dizia o seguinte: quando você vier para o culto, por favor, traga o cérebro. Não só traga o coração, traga a mente para raciocinar do que você está fazendo.
É claro que a gente gosta de que tenhamos uma visão crítica, né, de tudo que está acontecendo. Por que começou assim? Por que cantou aquilo ali? Por que deixamos Luz e Cruz hoje antes da música? Geralmente antes da pregação. Geralmente a gente começa isso como primeira música. Tudo teve um propósito hoje no culto. E eles conversaram comigo sobre isso. Então a gente pensa o culto. A gente raciocina o culto. A gente faz as coisas para tentar facilitar o máximo para vocês e para todos nós. Mas mais do que isso, é que a gente venha com o espírito de adoração, que é muito mais importante do que apenas chegar aqui e criticar se a música foi boa, se o sermão foi bom, se as meninas do louvor estavam se vestindo bem ou mal, né? A gente está preocupado é que a gente venha com o espírito de adoração mesmo e que a gente possa sair daqui transformado. É por isso que a gente está tratando disso. Lembre-se, o culto faz tudo isso que o Silas diz. Modifica a gente para a gente se parecer mais com Cristo. E assim a gente cumpra o propósito eterno. Foi assim que ele começou dizendo, tá bom? Gente, eu ficaria aqui muito mais tempo, mas já são 12h40, a gente já passou 10 minutos da nossa aula de escola bíblica.